Ei, tem espaço esse celular aqui? Eu acho que tem espaço. Vai gravar só pra usar os cortes que tá certo. Você é o cameraman, é? Ó, tu quer que eu ralar, pô? Às vezes vai ter a musiquinha também. Não, gente, bom dia, me chamo Leonardo. Todo mundo concorda em eu só fazer uma contextualização, até para contextualizar o debate, explicar por que o Chapo não veio e tudo mais, só dar uma contexto, não concorda? Beleza, só. Vamos levantar, estou horrível. Porque, só para dar o contexto, né, as eleições, a homologação das chapas foi feita a partir do domingo, não esse, mas o outro anterior, na verdade na quinta, na sexta anterior, sem ser essa, e desde então surgiu no grupo, né, são duas chapas e tal, não sei o quê, e aí surgiu o interesse dos estudantes em geral por um debate, né, só que regimentalmente não é algo regimental como é, por exemplo, a eleição para centro acadêmico, que prevê no estatuto a realização de um debate. No caso, a coordenação não. Só que houve uma iniciativa dos próprios estudantes em ter um debate. Só que o que acontece? A gente tinha, na segunda, já iniciava a campanha, a gente tinha quarta e segunda, porque a semana passada teve feriado imprensado, né? Então só tinha a segunda. E aí os próprios estudantes tiveram, e era um consenso geral entre os estudantes, que era bom ter um debate. Então, desde segunda a gente tentou contato com relação ao debate, mais precisamente na quarta, a Luana, uma estudante, ela fez contato novamente com a Eliana e com o Fragoso, do qual falava de querer um debate para ser realizado nessa segunda-feira. E foi proposto também o formato do debate, porque a gente já tinha um formato pré-pronto da época do centro acadêmico, então tinha proposta já de tempo, do esquema das perguntas e tal, e foi proposto. Na quarta, a primeira reação foi negativa, no sentido de que foi alegado violência e tal, clima hostil e tudo mais, foi alegado, e o Fragoso falou que tinha uma consulta do cardiologista, que estava marcada há 2 meses e tal, só que aí houve justamente, desde quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, foi perguntar nos grupos se alguém tinha um retorno, para saber se o Fragoso vinha ou não vinha. Até agora a gente estava esperando essa resposta, né? Essa resposta não chegou. Na verdade, chegou quando ele foi passar na sala, que o coordenador do grupo do curso disse que eles não viriam, né? Mas a real é que a gente estava justamente propondo o debate e a gente queria uma resposta, até para dizer, não, eu não vou, mas essas são minhas condições, eu vou para o debate, mas essas são minhas condições. Não houve uma troca no sentido de conversa para se fazer, né? E a gente chega aqui, as duas chapas, o Rui e o Braga já tinham aceitado de antemão, né, desde terça-feira o debate, e a gente vai fazer nesse formato com os dois, essa é a contextualização. Aí eu queria propor só, porque vai haver debate, a gente vai debater entre si, e a gente pode justamente também tentar manter minimamente o formato de debate mais tradicional, né? Um momento de apresentação da chapa e um momento que abra para as perguntas dos estudantes, que ele tem um tempo para perguntas sem nenhuma limitação de tema ou coisa do tipo, para que haja uma resposta também, para, enfim, a gente respeitar esse momento e a vontade dos estudantes também, os que estão assistindo, que vão assistir depois, de que era ter um debate entre chapas, né? Então, acho que é isso, da forma mais imparcial possível, essas formações. Aí eu vou passar a palavra para o... Oi. Assim, como eu não estou nas redes sociais, vocês divulgaram também a feijoada que vai ter depois do debate. Ah, sim. Seria interessante reforçar. Pronto, foi divulgado ontem o banquete totêmico do CH e que é justamente a feijoada às 11 horas depois do debate, né? Então a gente também publicizou tanto o debate quanto a feijoada, que vai ter 11 horas com forrozinho e tal, arroz, farofa e feijoada. Me disseram que é para um orçamento para 100 pessoas. Então um almoçozinho, uma feijoadazinha do Bosque. E dá os créditos, quem está fazendo é o professor Wilson. Ah, é verdade. Wilson, com a ajuda do Michael e Saulo, estão andando e perambulando, indo e voltando da casa deles, trazendo, retrazendo, para ter a feijoadazinha às 11 horas. É isso. Esqueci alguma coisa? Sim. Vamos lá. Só botar as cadeiras aqui, ó.
Cadeira. A cadeira aqui pra gente ficar. Ou eu prefiro a dele, eu boto o meu copo, É? eu vou chegar no chapeiro. Não, aqui, pô. Aqui, ó. Não, bota ali, ó. O pessoal quiser chegar mais pra cá pra ficar melhor de escutar, ó, aqui, ó. Aqui fica bom. Vitória, papai. Senta aí, cara, pra poder descer. A gente devia se aproximar mais. Só tá lá, a gente devia ficar mais perto. A gente pode passar as cadeiras aqui, cara. A cadeira de comer, vai levar pra lá. Bora. Diego. Ô, vocês estão ouvindo agora o... Tá vendo essa multidão? o... Você que é bom piloto. Essas cadeiras paradas. Gente, eu tô gravando aqui, mas não é porque eu tô babando nem nada não. É só pra deixar registrado, porque o pessoal tinha pedido o registro. Ô, coisa. Assim, eu quero só começar. Assim, ninguém vive em comunidade. Tudo tem. Alguma coisa. Então, essa história de o debate, depois questionado na sala de aula, na frente dos estudantes, se podia fazer debate, não se podia fazer debate. A vida inteira, a gente tem que ter cuidado com isso, por isso que eu acho importante manter mesmo a conversa, porque assim você pode cancelar todos os acontecimentos da vida. É só criar um argumento. O debate só pode ser feito assim, o debate pode ser feito em qualquer momento, de qualquer maneira, em qualquer canto. A gente não pode colocar essas coisas, sabe, sob o controle de ninguém. É como as reuniões presenciais. Nós estamos em reunião presencial o semestre inteiro. Por quê? Porque esse grupo não se sente confortável, o curso está dividido mesmo, esse grupo outro não se sente confortável de conversar, entende? Com o grupo todo. Aí o que vem, essa é a obrigação da coordenação, enfrentar. Esse é o grande papel da enfrentar essas diásporas, essas sangrias, essas guerras. E não naturalizar, entendeu? Ou seja, suspende as reuniões, não tem mais debate. Nós vamos ter eleições. Nunca houve isso, desde que isso aqui era colégio bem pequenininho, filosofia, entendeu? Já as coisas aconteceram. A base do debate, a nossa tradição, constituímos, depois que tomamos dos padres esse projeto de filosofia e reinventamos e fizemos desse curso um dos melhores cursos de filosofia política do Brasil. Agora, claro, temos todo um coisa de problema, enfim, mas fomos. Agora estamos vivendo uma coisa difícil, muito complicada. Se o grupo está dividido, faz parte de qualquer grupo. A gente está dividido, mas nós não podemos suspender, porque é no movimento, é conversando, é nos confrontos, é no debate, se não suspendendo os acontecimentos. Porque isso nem os séculos faziam. Entendeu? O que os séculos fazem é suspender o juízo. Eu também sou um cético, mas não sou um desiludido, está entendendo? Então, como você está vivo, você vai tentar fazer sempre o melhor. Porque esse curso é a nossa história, nós construímos. Você não quer ver esse curso poder, se acabando, virando um instituto, virando um clube, uma doutrina. Primeiro que filosofia não é doutrina, o nosso curso começou a ficar muito ruim, bem faz tempo. Filosofia não é doutrina, nem a doutrina de Aristóteles, nem a doutrina de Marx, nem a doutrina de ninguém. Não é doutrina. Filosofia não é uma teoria. Filosofia é uma procedura, um modo de operar no mundo. Isso que nos torna distintos, respeitados e perigosos. Está entendendo? Porque é um modo que movimenta mesmo o jogo. Agora, aqui isso está se esvaziando, porque nós não enfrentamos as questões. Essa crítica aqui é fundamental, o que está discutindo é isso mesmo.
qual é o curso que você quer. Hoje nós temos um curso de História dos Pensadores. Isso não é filosofia não, filosofia é estudar os problemas, as questões. E cada professor vai lançar o seu repertório, de tudo que ele conhece para dar conta das questões. Né? Mas são questões, problemas concretos, reais, que nós temos que enfrentar. Sobre modo um país desse. E quando nós sabemos que não é possível nenhum movimento de forma de transformação, libertário, revolucionário, qualquer coisa do tipo, sem que se tenha uma leitura filosófica mesmo, sabe, de nós e do mundo. Não tem como. E nós abrimos mão exatamente disso, daquilo que nos distinguiu no país inteiro, que nos tornou realmente singular. Porque é quando a filosofia deixa de ser uma prática meramente assim, diletante, porque ela não operava com nenhum problema, certo diletantismo, ficar conversando sobre. Acho que daí de conversar tanto sobre os filósofos que nós criamos também um costume muito ruim, que veio de fazer política, começou a fazer fuxico. Mas a gente já fazia fuxico no curso de filosofia. Você passava, olha como é o nosso curso. Meu filósofo alemão, minha vida do Tupiniquim. Tem nada a ver com o serviço, com o que você estudou, não dá nem para entender direito. O curso de filosofia se colocando como alguma coisa anti-alienação. Né? Quando a gente pensa em filosofia, para nos desalienar. Chegamos nos cursos de filosofia do Brasil, não é só daqui não. Os cursos de filosofia do Brasil são todos cursos de necrofilia iluminista, tratando muito bem e dando uma categoria que eu só posso conversar. É um curso de necrofilia, é dissecação dos cadáveres ilustres da Europa. Não interessa para eles, qualquer adolescente na Europa que tem 16 anos sabe ler Marx, Hegel, melhor do que qualquer doutor da universidade, porque entender uma língua não é entender os verbetes, não. Uma língua é uma forma de sentir, de respirar, de pensar. Você não tem isso. Você tem que viver esse negócio. Está entendendo? Bom, eu digo assim, o nosso curso tem esse problema mesmo. Mas o nosso curso virou essa bodega, que é isso que está no começo da filosofia mesmo. Está entendendo? Fora, os filósofos faziam filosofia na roda, discutiam em público, essas coisas. E pensavam e enfrentavam problemas, discutindo, conversando, numa roda, aberta. Aí depois o pessoal começou a ganhar dinheiro e fazer a academia e imprimir os textos. Mas esse imprimir os textos não é porque ali estava a verdade. A verdade estava no meio da rua, no jogo da filosofia mesmo. Mas era para ganhar dinheiro, entendeu? Você imprimia o texto e vendo, ganhando dinheiro. Filosofia terminou virando isso. Está entendendo? Os textos de quem fez filosofia transformados em doutrina. E como o pessoal não tem muito talento mesmo, não é filósofo, filósofo é foda, entendeu? Filósofo, assim, não se ensina a filosofia. E um curso de filosofia deveria primar, não é? Pela formação mesmo, de quem abre as questões e pensa no mundo. É esse o nosso jogo. Mas quem repete, isso não é nem um professor, é isso. Professor significa o quê? Aquele que professa as suas ideias. Mas se eu não tenho ideias, as minhas ideias são as ideias que eu acho que são desse ou daquele. Por isso que eu disse no meu próprio concurso, se é para mentir, eu prefiro mentir meu próprio nome. Sobre as minhas mentiras eu tenho propriedade. Só não sei como é que os professores têm coragem de impedir que outras pessoas façam assim. Esse é o exercício da vida. Precisa ser feito. Está entendendo? Nós temos um curso que diz, como é que o curso está funcionando? Está funcionando. Mas ele não está. Qual é a questão que rola nos nossos corredores? A questão filosófica. Qual é a questão? Tem nem filósofo brasileiro. Filósofo brasileiro é um insulto aqui dentro, entendeu? Porque aqui nós somos dedicados. Isso aqui virou uma escola gospel doutrinária. Isso não é filosofia. Pelo amor de Deus. Falar dos mortos é fuxico. Está entendendo? E nós não operamos ainda com os problemas que estamos aqui. Entendeu?
E a discussão não se dá porque não há o que se discutir, a não ser o fuxico, a vida alheia. E isso que virou o nosso curso de filosofia. Sem reunião, sem debate, está entendendo? E o que alimenta é o fuxico. Isso não é pouca coisa, não. Um tempo, bom, não quero, só colocar isso aqui. E como é que funciona isso aqui? Esse é outro detalhe que é foda. Está entendendo? Isso aqui é um grupo escolar. Precisamos brincar de universidade. Por quê? Está entendendo? Mas, olha, você chega numa universidade em que o seu curso está pronto. As regras, todas as questões já estão prontas. Agora você tem que se enquadrar. Meu Deus, o curso de filosofia tem que ser um curso completamente aberto, para que ele possa ser atualizado e reinventado a cada dia, porque o mundo muda e se transforma a cada dia, porra. Está entendendo? Não dá para brincar com essas verdades. A história da filosofia é uma história de grandes enganos que foram vividos como verdade. Deve ser ter mais simplicidade, mais humildade, em vez de ficar vendendo a história desses meninos danados e pervertidos da filosofia como se fosse verdade. Era para ele, aconselharia para nós todos, era fazer psicanálise. Porque às vezes a gente cria um ódio ou uma paixão que a gente nem conhece. Se você me odeia, eu vou dizer, não é a mim que você odeia, não. Nem ama. Porque para odiar, o amor e o ódio é uma ferida antiga. Entendeu? Que de repente, sabe, ela se conecta, né? Os seus modos, acende um gatilho aí, esse negócio. Que você gosta e não gosta, mas o seu gostar não tem nada a ver com a pessoa, não. Entendeu? Porra, o que é que eu tenho a ver? Nem com as pessoas que eu amo e desamo, eu tenho controle sobre isso. Ninguém tem, não. Ninguém pode prometer sentimentos. Você é educado. Você não pode prometer nem para o seu namorado. Eu nunca consegui me casar por causa desse negócio. Que aí você vai para sempre. Esse negócio nunca entrou na minha cabeça para sempre. Eu fico tonto. Eu não estou entendendo, porque eu sou honrado. Se eu disser para sempre, eu vou querer viver isso, entendeu? Eu digo, não posso prometer sentimentos. Não posso prometer desejos. Eu posso prometer compromisso. Isso é outra coisa. Agora, os sentimentos, é complicado. Não é? Agora, a falta de hábito de fazer filosofia, o modo como esse curso vem sendo tratado, os meus amigos, não sei o quê, manipulação das coisas, bota aqui para dentro, o Rui de Carvalho, esse menino bom, foi amoroso. Um dia, nós elegemos o Rui de Carvalho, diretor do Centro de Humanidade. Não demorou muito. O Rui foi obrigado por Chico, desonrando, né? Que ontem ele é de 7, de 80 e tanto, e o próprio, sabe? O cara disse assim, não veio para a universidade para poder. Ele foi embora. Eu estou ligando, porque queria fazer uma coisa bacana, mas não deu, porque os colegas, rapaz, é uma doença doida, o ciúme, a inveja, essas putarias aqui dentro. Está entendendo? Eu acho que a grande regra é o seguinte, a mediocridade não pode estar na academia. Ela acaba com tudo, porra. Nem enfrenta as questões, nem nada, é fuxico. O que foi que fez? As pessoas me acusam, mas não diz que é um crime. Ele faz muita coisa. O quê? Que essas pessoas, está entendendo? Tem pessoalmente nada. Aí vem, porque a menina diz, porque não sei o quê. Vem, bebê. Está entendendo? Eu sou rigoroso, minha vida é rigorosa. Eu saí de casa com 13 anos e botei meu corpo, meus sentimentos, tudo dentro de uma transformação do mundo. A única coisa que me ofende é porque a gente passou desde 13 anos, está nessa luta, brigando pelos trans, pelas mulheres, pelos pretos, pelos pobres. Aí você depois de querer fazer, mesmo fazem isso, como não tem vida, não tem história para mostrar. Está entendendo? Aí ficam fazendo a baixaria, que é fácil de fazer a baixaria, né? É só pegar qualquer pessoa aí. Olhou para você, não gostou direito, alimenta com bolsa. Isso aqui não tem nada de graça. O pessoal está perguntando, é o isso? Claro que tem! Isso aqui virou uma bodega! Está entendendo? E vocês estão pensando que é lugar para vocês? Que tolice! Está entendendo? A sequência já está toda pronta, rapaz. Esse pessoal tem amigos mesmo. É sério essa brincadeira. Não está brincando de matar, não. Toda vida houve reunião. Por que não está tendo mais? Toda vida houve debate. Não precisa marcar e nada, o pessoal chega e dá um debate. Isso é
Filosofia, rapaz. Por que está tudo parado? Por que as pessoas não vêm aqui e dizer na cara, sua cara, quem é que está por trás de todos esses crimes? Aqui eu criei, quando durante as eleições queriam me parar, para que eu não assumisse a direção, meus colegas, está entendendo que eu digo numa reunião do Conselho, eu era o coordenador, o que é que eu digo nessa reunião? Então, o pessoal, caretíssimo, os caretas, esse pessoal é claro, pessoal, cada um vive a sua miséria, aí se juntam, está encurralando o Lucineu, com grilos sobre a sexualidade dele, entendeu? Querendo que ele fosse aí lá no processo, e era durante a pandemia, ferrado. Ele tinha que ir na polícia. Aí eu fui pedir tempo para ele e disse, inocente, para os meus amigos na sala do conselho. Olha, querido, não dê 5 dias para ele. Deu um mês, estamos numa pandemia. Se fosse eu no lugar dele, você ia me prender, mas eu não ia numa delegacia, numa situação dessa. No outro dia começou, ele vai na delegacia, entendeu? Então a gente foi atacar. Só que tem essa brincadeira de renunciar, não, eu vou para cima. Abrir uma comissão. As pessoas que me acusavam, e que vocês apoiam, estavam me acusando, estão na comissão. Depois disso, não apareceu uma política dela. Ou seja, só vive no Rotico, só vive na difamação. Agora você criou uma comissão com 3 mulheres: professora Eliana, professora Viviane e professora Ilana. Não teve mais nada. Ou seja, só de novo agora. Você está no meio do processo aí, né? As mesmas histórias assim, nojentas, você sabe de onde vem, para onde vai e qual é o interesse disso. É não discutir ideias. Isso aqui, rapaz, assimilou, impressionante, como realmente o mundo, como nós vivemos dentro de uma cultura. Porque isso aqui reproduz todas essas doenças que nós estamos vivendo no Brasil. Sabe, essas polaridades. O outro é o demônio, o outro não sei o quê, é para matar, é para... Isso aqui é um curso de filosofia. Se a gente perder isso, se a gente não tiver mais nem ética, a gente poder conversar sinceramente, as pessoas vão falar as coisas, acabou o curso. É ético, não tem mais ética, o que é esse curso? Está entendendo? Para distribuir o quê? Para formar o quê? Nos reduzimos à condição de bodega. É para distribuir. Eu digo, essa coisa agora é puramente mercantil. É vender diploma, não sei o quê, entendeu? Agora os estudantes pensando. Olha, quando eu olho para mim, eu achei boa minha história. Emiliano foi meu aluno. Me acusavam disso. O pessoal só para ser professor tem que ser meu aluno, não. Tem que ser bom. Foi meu aluno, Emiliano. E hoje, a pessoa da universidade, eu posso achar isso ruim. Não sei, não estava nem aqui quando eles entraram. Estava dando aula no campo, entendeu? O Rui também. Sinceramente, eu gosto desses alunos, entendeu? São as pessoas importantes dentro da universidade. Não é? Eu digo assim, e eu espero que um dia sejam vocês também, porra. A gente está ensinando para não ver ninguém aqui, é? Para a gente mandar buscar. Entendeu? Assim, é por isso que fazemos concursos. Mas se os concursos forem viciados, bebê, vai, entendeu? Você estuda, se prepara, acha que está no seu bem. Aí reprova, você vai ter pé do leite. Então, assim, até graça, um concurso não é só botar um amigo, não é para outra. Mas tem que ter cuidado com o outro, não ficar traumatizado também, né? O cara preparou-se o tempo todo, vai fazer, fez o seu melhor. Ele não tem como ficou fora. Então é preciso que isso aqui tudo, o que nós estamos querendo, é que o nosso curso foi capturado por um pequeno grupo, por uma pequena amiga. Não é que essas pessoas sejam mal ou bom, eu não quero nem saber disso. Eu não quero saber. A única coisa que eu quero saber é que a nossa vida, e na universidade, e nem em casa a gente tolera mais. Se alguém diga o que você vai fazer, ninguém casa mais assim, ninguém se junta mais assim, ninguém nada mais assim. Acabou aquele tempo que alguém lhe dá ordem, diz o que você tem que fazer. Acabou! Não tem mais senzala, não tem mais cozinha, entendeu? Acabou-se. Porque a gente vai se terminar, se continuar, sabe, assistindo, espectador da sua própria existência, negada. Essa existência negada quando lhe tiram de você o poder de decidir, de pensar, de escolher, de cometer os seus erros. E essa é a sua história, como a história da filosofia, os seus erros, o seu problema. Nenhum. Então, a nossa questão é simples. A nossa coordenação está muito simples. Eu digo assim, não é a primeira vez, né? Nessa coordenação você me vê assim. Né? Mas eu estava nem aqui dando aula. Estava substituindo o Alto Filho, que era secretário de Cultura. Eu fui lá para a administração. Estamos 10 anos lá naquele negócio.
no Fórum de Convenções, fazendo o maior evento acadêmico da cidade. Durante 10 anos, alugávamos o centro de convenções durante 10 dias e trazíamos o mundo lá para dentro. Isso durou 10 anos. Você mandaram me chamar porque esse curso estava pegando fogo. Estava no maior inferno, briga, já. Aí eu vim e assumi a coordenação. E resolvi. Depois disso, no dia que eu resolvia, o tipo suspendendo o réu, aí fui 8 vezes coordenador, entendeu? Estou cansado, não queria mais não, eu estava preparando minha obra. Eu sou um filósofo, entendeu? Não sou papagaio, não. Eu tenho 24 mil páginas escritas, eu tenho mais de 800 músicas. Essa é a minha imortalidade, eu comprei, só preciso publicar. Aí tenho que vir de novo para essa chibata daqui, entendeu? Porque está no mesmo, a sacanagem, a mesma canalice fechada. O que é que nós estamos propondo, querida? Ninguém deve viver nas mãos de ninguém. Essa sociedade moderna, pelo menos, cria a ilusão que não. Que o capital nos esmague, ok. Mas que a gente crie subestruturas para nos sufocar também, não faz sentido. A nossa proposta é uma: devolver para os professores e para os estudantes o controle, o debate do curso. Só isso. A única proposta que eu, assim, concretamente, estou entendendo, seria essa, porque o resto deve ser decidido pelo conjunto de professores e estudantes. Só acho que esse é o ponto mínimo que não dá para abrir mão. Porque você não é joguete, você está na universidade, entendeu? E filosofia é um modo, não é de transformação do próprio mundo. Mas que mundo é esse que você assiste como espectador? E que as pessoas lhe comunicam o que fizeram? Se a gente cheguei, foi feito isso. Minha mãe fazia comigo isso. Ela pode conversar, 8 anos, ela está se 20 anos. Eu falando, aí depois já terminou de 20 anos. Eu disse, tchau, bebê. Eu vou lá na loja daquele negócio. Eu disse, mas a senhora, eu ouvi, querido. Qualquer pessoa ouve. A nossa questão não é ser ouvido, mas não. A nossa questão é poder decidir. Você ouve, continua tudo igual, não adianta, adiantou? Você vai abrir mão do poder decidir sobre os problemas, sobre os assuntos. Por quê? Entendeu? Quem é que de iluminado? Não existe isso não. Nenhuma revolução nasceu na cabeça de um Deus. E esse curso aqui existe, porque nós somos por meio de todas as guerras. E esse curso se estabeleceu, agora nós estamos capitulando diante. Assim, não são que as pessoas são ruins não, mas quando você transfere a responsabilidade, fodeu. Até, olha, o pessoal quando casa assim, quer ser minha rainha, quer ser minha princesa, aí depois corta a sua cabeça quando você casa, bota uma coroa e o negócio na faixa, a rainha do ar, entendeu? E acabou com isso aqui. Não tem que é isso não. Você tem um paraíso, guarde para você, está ótimo. Eu quero fazer parte do inferno que eu vivo. Assim, só isso. O que nós queremos é que esse curso seja outra vez devolvido para professores e estudantes, de que eles possam decidir o que é melhor para a gente. Fora disso, é o que Kant chamaria de menoridade culpada. São pessoas que não têm autonomia, que funcionam sem autonomia intelectual, portanto, se transformam, em pessoas incapazes, essas Maria Véia, essas coisas. E que o meu conceito eu acho melhor, que é maioridade tutelada. E dá conta da mesma coisa. É quando você já é maior, mas não tem autonomia. É o que acontece com a gente. Não é possível que um curso desse tamanho, ele assim, fuja, até dos encontros, se ele fuja do controle, se ele possa discutir as coisas. Está entendendo? Eu não sei dizer, porque são todas pessoas dignas, fazem parte do curso, não é problema de discutir. Mas é preciso discutir, entendeu? Não acho que seja legal o curso. E as determinações são feitas de cima para baixo. Acabou essa parte teológica. Se você supõe a existência de um Deus, não tem mais Deus não, assim. Entendeu? Deus, agora vamos avançar mesmo para Spinoza, né? Esse Deus fora, acima, que nos decide. Não existe isso. São pessoas. Por que essa discussão não é feita abertamente? Não é contra ninguém, não. Mas esse momento é decidir. Ou a gente tem controle dos processos, ou o curso vai perder o controle de vez. Entendendo? Porque se você criar uma pequena maioria que pode acontecer daqui a pouco, só depois, agora. A outra coisa que eu digo, eu estou falando para você, essa menina aqui é tão importante, minha estudante, está entendendo? Assim.
O pessoal diz, mas eu sei. É só para poder dizer muito simples, sobre uma questão de. Está entendendo? Assim, o que eu falo não é para difamar ninguém. E quando isso é usado para difamar, eu nego. Você não é usado para difamar. Vocês não negam, que é informação. Pode estar sendo usada para falar, mas eu não quero que as pessoas. Eu só discuto com vocês. Eu estou na universidade. Quem está fora e próprio não sou eu. Discutimos conceitos fora disso. Entendeu? Ninguém tem autoridade para poder dizer nada sobre ninguém. É a vida da pessoa lhe pertence. E ela estraga a sua vida como quiser. A sua vida você estraga e eu estrago a minha. Agora a discussão é conceitual. Disso nós não podemos abrir mão. E a nossa proposta é essa. Vamos construir o curso juntos. Vamos coordenar as coisas juntos. Como foi? Aquela salinha da filosofia sempre esteve lá estudantes o tempo todo. Enquanto esses 8 anos de coordenação, nunca nada foi decidido sem conversar com os estudantes, sem que tivesse a máxima publicidade. Toda vez. E eu só venho porque a coisa está em crise de novo, porque está sangrando. E está sangrando tanto que não se consegue fazer uma reunião presencial. Que se desaconselha o debate. Num curso que viveu isso a vida inteira. Debate. E se construiu assim. E assim, pronto, eu estou. Porque qualquer coisa sobre mim, contra mim, não tem nenhuma preocupação. Não pode falar. Eu quero que me dê o direito de saber responder. Porque a minha vida, eu lido com ela inteira. Fez parte de mim. Da minha revolução. A sexualidade, os afetos, sabe, as lutas, tudo para mim. Por isso, eu respondo sobre tudo. Que for eu, que for atribuído a mim, e digo, se você acha que eu sou um bandido, não pode ir. Não poderia existir. Agora, digo, estou pronto para responder todas as acusações. É que os meus acusadores fazem assim. Não é que não foi errado, foi 1000 vezes essas pessoas lá na ouvidoria, denúncia. Como é que não basta só você inventar uma história? A ouvidoria analisa, chama e diz isso aqui, não tem fundamento. Está entendendo? Como vocês conhecem os processos? Tem processo que não é a ouvidoria analisa e diz o que é, o que não analisou. Negou todos. O próprio reitor disse. Está entendendo assim? Eu quero conversar sobre isso. Eu estou pondo assim, e aberto. Para tudo. Eu respondo sobre tudo, sobre a minha teoria, sobre tudo. Eu tenho questões para mim, eu vivemos na frente do que é. Nas barricadas, nessas confusões todas. Era muita gente, nunca fui traidor. Agora a gente que nem saiu de casa, que não rasgou nada. Tudo que faz na vida é fuxico. Mas isso acontece porque nós permitimos. O próprio curso já não é um curso sobre os problemas, sobre as questões filosóficas. O próprio curso se refere a pessoas, a vida do cara, e se namorou, ele odiava a mãe dele, não quer saber dessas coisas não, rapaz. Está entendendo? Eu quero discutir o conceito. Qual é o problema que nós discutimos nesse curso agora? Nós temos um problema para discutir. Um tipo de gerência, feita de cima para baixo, como no tempo dos faraós. Quem decide é o faraó. E a outra é quem decide, a decisão é de baixo para cima. E quem decide são os coletivos de professores e estudantes. O que se vai fazer e como se vai fazer. Fora disso, para mim, entendeu? Eu não tenho paciência. Rui, por favor, vocês também, fiquem à vontade assim. O Rui, Essa foi as considerações iniciais do Braga. Aí eu queria perguntar, a gente pode. Pronto, faz. Pronto, Rocha. Fica à vontade. Não, é bem rápido. Eu queria começar fazendo um esclarecimento. Né? Que eu recebi, né? Lá também, a gente recebeu uma proposta de regras para o debate. Imagino que a outra chapa tenha recebido também. Se pura e simplesmente resolveu ignorar, são outros 500, né? Mas a gente recebeu, eu falei com o Rony, inclusive, olha, eu acho, inclusive, que precisa rever aí a calibragem dos tempos. 1 minuto para apresentar não sei o quê, 1 minuto e meio, 1 minuto raiz de 7 para não sei o quê, aí fica difícil, né? Até o tamanho de logaritmo. Então, a gente precisa ajustar isso. Mas a gente recebeu uma proposta de mediação, né? E, portanto, bem específica. Até onde eu sei, o Manuel também recebeu. Né?
E, portanto, não seria por isso que a gente não debateria. Evidentemente que a gente pode debater sem isso, porque nós passamos 20 anos, 30 anos debatendo sem isso. E, aliás, não necessariamente aqui, mas ali, embaixo da mangueira. Isso é um ponto. Bem, o segundo ponto, feito o esclarecimento, é que a coordenação do curso de filosofia, sobretudo do curso de filosofia, tem um papel político muito importante. Porque o nosso curso, a especificidade dele, né, é pensar todas as questões que a gente enfrenta do ponto de vista social e político, metafísica política, social e político, linguagem social e político, e agora psicanalítico também. Então, esse papel não pode ser reduzido a simples gerência de recursos e gestão do cotidiano. Quando você reduz o político à mera gestão, ou de pessoas, ou de questões cotidianas em relação ao funcionamento do curso, você simplesmente extinguiu aquilo que é o específico da coordenação, que é mediar um debate social e político, agora psicanalítico, né? E esse é um problema. Vou dar um exemplo bem concreto, bem concreto, né? Veja, tanto o Eduardo quanto eu entendemos que resoluções, estatutos e por aí vai, né? Isso é necessário para o funcionamento, do ponto de vista da organização e método da própria universidade, do curso também, né? Porém, quando você tem uma coordenação de filosofia, e a gente aprende isso com Kafka, a gente aprende isso com Weber, a gente aprende isso com Freud, que são críticos da burocracia, né? É preciso que a universidade contrate um staff. Ou seja, isso aqui não é um curso de secretariado, isso aqui não é SENAC, isso aqui não é SESC, isso aqui é um curso de filosofia. Portanto, você não pode reduzir o papel de um professor de filosofia a um simples gestor, burocrata, tecnocrata, que aplica regimento e estatuto. É para isso que tem o secretário, que que estuda para isso, que está preparado para isso. Não, quando eu fiz concurso para cá, eu fiz para lógica e filosofia da ciência. Não teve uma questão de teoria geral da administração, não teve uma questão de organizações diversas, porque não é um curso de secretariado e de administração. Nem a administração é assim. Então os professores não estudam para isso. Os professores não se preparam para isso. Não, veja que o que cabe mesmo a discussão, porque é para fazer assim, é para fazer assim. Não sei. Tudo que está posto, entendeu? Atende a determinados interesses. E esses interesses que nos antecedem e que nos formataram, que é muito antes de nós, não tem nada a ver nem com a modernidade, não tem nem a ver com a contemporaneidade. São coisas muito criadas para a formação de presbíteros. Esse curso foi criado lá atrás para a formação de presbíteros. E as regras, as leis, as normas, também para isso. Mas não existe norma, não existe lei que não se possa discutir, que não se possa validar ou suspender e criar uma melhor. Bem, todos vocês estavam aqui durante a greve. Uma coisa ficou muito clara durante a greve, é que o nosso curso, por incrível que pareça, tem dois patrões. Essa foi a expressão usada. Eu escutei de vários professores, vários colegas do departamento, que nós temos dois patrões. Nós temos um patrão que é o governador e nós temos outro patrão que é o ministro da Educação e o presidente da República. Portanto, uma parte do curso pode parar, a outra parte não pode. Né? Exatamente porque o outro patrão exige um tipo de fidelidade de sacrifício ritual, que o primeiro é mais avançado, porque não existe esse tipo de sacrifício ritual. Do mestrado e da sacrifício ritual. Claro, mestrado e graduação. Que foi um problema. Quer dizer, nunca existiu isso aqui. Nunca existiu isso aqui. Durante a ocupação, em 2015, eu estava na coordenação do mestrado. E nós atuamos juntos. O Emiliano estava na coordenação do curso de filosofia, nós atuamos juntos. Não existia essa história. Bem, mas é preciso seguir a norma, é preciso seguir a CAPES, não é preciso seguir não. A gente pode discutir a norma, a gente pode discutir a regra, a gente pode discutir o estatuto, a gente pode discutir o regimento, a gente pode discutir tudo isso, não pode estar vetado. Porque se eu não puder discutir o estatuto da CAPES, eu entro exatamente no que nós temos hoje. Um produtivismo vazio, produtivismo por produtivismo, uma espécie de taylorismo acadêmico. Charles Chaplin estava mais avançado acochando aqueles parafusos do que o que nós fazemos aqui hoje. Então é um produtivismo vazio, porque é um produtivismo pelo produtivismo. Ou seja, em última instância, o professor recebe uma espécie de boletim, eu não estou brincando, ele recebe uma espécie de boletim. Quantos artigos publicou nos últimos 2 anos em revista 1? A gente sabe como isso é feito, a gente sabe como essas revistas funcionam. E eu não posso... E quando vão me reclamar disso aqui, dizendo que o pessoal não quer trabalhar, eu vou lhe dizer, Marx, aquele garoto, passou 10 anos escrevendo o Capital.
Se ele estivesse na Universidade Brasileira, tinha sido expulso. Se estivesse doutorado após 4 anos. Não existe. O trabalho acadêmico não é um trabalho de fábrica, não é produção de mercadoria. Ali é o tempo médio necessário para a produção. Aqui não. É um trabalho de criação. É porque o nosso próprio corpo consciente não é muito da filosofia. A gente tem professor aqui que não é nem da filosofia. Não é quando entrou e o resto da vida nunca foi. Será que o pessoal está perto de morrer? Não nem da filosofia, não tem nada a ver com isso não, confusão. Tá entendendo? Mas não entendem e acham que a gente... Eu fui acusado, nesse curso, depreciado. Agora nós temos um filósofo. Tudo que a gente fala, ele vem para o conceito. Mas nós estamos no curso de filosofia. Eu estranhamente ter um filósofo. Acho estranho, não tem, né? Mas tem um filósofo, a pessoa reclama. Acho ótimo essa reclamação. Pode começar a continuar falando a verdade. Me escolha-me pelos meus crimes. Eu gostei disso. Foi a primeira vez que me acusam pelo meu crime. Eu sou filósofo, meu irmão, não abro mão. Eu entrei aqui, não foi para poder declamar e nem ser comentarista de nenhum diploma. Eu entrei aqui querendo mudar o mundo, entendeu? E sei que para mudar o mundo nós temos que necessariamente que compreendê-lo, que produzir conceitos, que movimentar coisas para transformá-lo. E temos também que nos transformar. Porque a nossa brincadeira é sempre contra, é lá fora, é o capital. Pois eu digo, nós somos o lixo produzido pelo capital. Se alguém sinceramente se comprometeu em transformar o mundo, pois cuide também de se auto-desconstruir, de se desconstruir. Porque nós, assim, não somos nada razoáveis. Né? Assim, precisamos ser muito melhores do que somos. Né? Mas nós fomos produzidos para ser esse lixo. Então, assim, não dá para pegar as pessoas e crucificar, não. Aqui o lugar é de reeducar. Pisou na bola, não sei o quê, chama, reeduca. Senão nós estamos ficando pior do que a burguesia. Aqui uma pessoa acusada de um crime vai passar 100 anos. Não é toda a vida, as pessoas vêm de novo. Não tem, essa pena não tem fim. Aqui se acusa as pessoas sem dar direito de defesa. Eu exijo que a gente chegue, pelo menos, nessa barbárie, abaixo da barbárie capitalista. Não, eu recuso. Entendeu? Temos o direito de defesa, temos o direito de colocar, temos o direito de dizer tudo na universidade sem ser nem mal olhado. É isso que constitui a universidade. É exatamente você se colocando diante dessas coisas, discordando de tudo. Olha, mas que é difícil, porque eu devo dizer que eu discordava até de mim. Lá na Federal, o cara disse, não, ele não pode trabalhar aqui com a gente, ele discorda até dele, o curso não vai terminar nunca. É sempre uma pegada de idolatria, sabe? Os filósofos aquela... tudo. Se essas coisas tivessem sido tão bacanas e resolvidas, ninguém estava mais aqui conversando sobre isso. Estava curtindo a vida dele, porque a vida é outra brincadeira. Filosofia não deixa de ser um corpo que adoeceu, tá entendendo? E é obrigado a ficar pensando para se manter vivo, porra. Né? Ei, Rui. Bem, eu estou realmente muito preocupado com esse curso. Não sei se vocês sabem, Zaratustra voltou para a Serra de Aratanha, subiu, está lá, rápido, né? A Alma de Queiroz, ficou envergonhado quando eu apresentei a ele os meus animais. Eu vivo com um urubu, um soninho, aliás, muito interessante, e um calando. Então eu vivi com meus animais, eu estava ali na Sapiranga, até que o Eduardo, a Ilana, disse, olha, precisamos voltar porque o curso está sangrando e efetivamente a gente precisa fazer alguma coisa, né? Porque realmente a bodega se instalou de maneira absurda, E a ausência de debate só demarca isso. Tá? Isso aqui, querida, a guerra não é contra as pessoas, não é. A guerra, isso aqui, o que nós estamos fazendo aqui, não é contra nenhuma pessoa, porque nós não somos estúpidos. A luta não é contra o sangue e a carne, não é contra os indivíduos. Esses são produzidos por essa máquina escrota que produz esses homens sórdidos. É isso mesmo. Agora, a nossa luta é contra as estruturas. Só tem um detalhe: essas estruturas que nós temos que mudar, que produz a nós, é quem produz também os homens sórdidos. Então, a gente tem uma hora que você tem que enfrentar a sordidez humana, entende? Eu sei que é a estrutura, mas quem se coloca na sua frente é uma pessoa, entende? É um grupo, é uma história. Então, essas pessoas, sem nenhuma intenção de querer destruí-las, porque isso é fascista, querer matar as pessoas. Mas é preciso enfrentá-las. É preciso dizer, querido, todo dia é engraçado.
quase todo dia, está todas as duas chapas lá em casa, além dessa chapa, outra, o Emiliano ligou para mim. A primeira coisa que ele ligou, Eduardo, queria me lançar. Aí você sairia com o Brenner ou sairia com o William. Eu digo, não quero, eu não queria. Eu estou cuidando da minha obra. Eu ficar em casa produzindo e dando aula. Aí quando é de noite, ainda não ligo. Aí, assim, nós estamos sangrando muito, né? E é preciso de ter esse jogo, entendeu? Agora é tentar o milagre mesmo, né? Mas é possível. O que Deus sou? Sem problema. Sem problema. Trata-se aqui nada mais, nada menos, né, do que impedir que a singularidade do curso, a idiosincrasia desse curso, permaneça, se mantenha. Nós temos aqui uma história longa, nós é ruim, nós perturba, nós enche o saco e por aí vai. Nós somos conhecidos como um curso problemático. Todo esse pessoal aí bota chifre em cabeça de cavalo, mais besta, belisca azulejo. Então é um pessoal esquisito. Mas o curso de filosofia é o coração e a cabeça da universidade. Exato. E o que ocorre é uma homogeneização dos cursos de filosofia, Brasil afora e adentro. E esse curso está resistindo. Basta comparar o curso de filosofia da UESP com os outros cursos de filosofia, do estado do Ceará, da Bahia, por aí vai. De medicina, de letras, não sei o que vai dar. Exato. Então, há alguma coisa que já vem se perdendo e que é preciso estancar isso, puxar o freio de mão mesmo. Ou seja, barrar esse avanço desesperado em direção ao abismo. Porque, em última instância, é o regimento e é o estatuto que está debaixo do braço. Não, são dois modelos. Um modelo, assim, vamos pensar isso aqui, um modelo desses, entende assim. Você elege um coordenador que representa o curso e esse coordenador com o seu pequeno grupo decide sobre a vida de todo mundo. Esse é o modelo que está vigorando. O outro modelo, que é o nosso, que nós convidamos vocês para participar, é o seguinte: a coordenação eleita, ela existe para organizar a participação dos colegiados de estudantes e professores. Quem dá a direção, essa direção é dada por esses colegiados, que sentam, discutem a questão e dizem qual é o melhor caminho. Porque eu acho que no século XXI não dá mais para você ter alguém que decida por você, porque ninguém vive por você. E essa coisa assim, não sustenta mais nada. Somos crianças, somos tratados como crianças. Por isso o nome é aluno. Não, né? E luz é como se... Eu não estou dizendo que é isso não, mas eu estou falando, essa palavra me dá também isso. Um ser sem luz. Que vai formar mais ou menos algo mais... Se a palavra não significa isso, a prática significa. É uma tutelagem completa. O trabalho do estudante é a pesquisa do professor. Ele não aceita nem a sua pesquisa. Não, isso aí. Pesquisa isso aqui, ele está interessado. O curso é voltado para o estudante, para empoderar o estudante, para fazer a sua pesquisa. Essa é uma experiência única, você tem que sair daqui empoderado para exatamente agora demandar o mundo. É isso, é você que tem que ser formado, empoderada, cheia de liberdade, cheia de atrevimento, de ousadia, dizer discordo. Eu digo, eu só entrei nessa universidade porque na minha banca tinha um piloto, não era professor. Porque normalmente teria sido reprovado por todos os professores, porque eu estou dando minha aula a uma certa altura, e ele coloca aqui, que é o Alcântara Nogueira, que tem mais de 100 livros escritos, está entendendo? Aí o Alcântara, aí depois eu perguntei, de Alcântara, se é para mentir, vou mentir meu nome, tirei o sapato, estava me apertando, porque eu estava morando dentro da selva, estava cheio de espinho de Mandacaruns, eu despertei o sapato, ficou ter minha aula, você vai bem. Quando eu terminei, ele ficou todo calado, eu disse, Alcântara, eu estou repassando por aqui, procurando uma garota que tinha sumido, não sei o quê, raptado, e eu moro lá, não sei aonde, me diga logo que eu estou reprovado, que é para eu ir embora. Posso perder tempo. Fui morando lá dentro do mato, entendeu? Não sei, estava de atrás da mina, aquela espinha, eu estava atrás. E nem era, show do louco. Bom, o que é que ele diz? Como que eu posso me reprovar na frente de todo mundo? Eu tenho 60 anos. Você chutou todas as minhas verdades. As minhas pernas estão tremendo. Outro professor já está reprovado. Chutou minhas verdades, não concorda comigo. Ele diz, como é que eu posso me reprovar? Isso faz um filósofo, um professor daqui,
essas coisinhas reprovam, porque você não pensa igual como eu. Estive numa banca examinando um aluno nosso brilhante que até se matou. Entendeu? Na prova dele ele faz um desenvolvimento perfeito, correto. Aí chega no correto, tudo era correto, é a ideia dele, no final ele faz uma conclusão. Aí os dois professores dizem, rapaz, esse cara é tão bom no final, errou tudo, chuta fora, não está errado não, professor. É porque a referência dele é Lucas, não é Lucas. E aprovaram o cara, mas iam reprovar. O cara escreveu tudo certo, mas não pensava como ele, não entendeu. Como é que reprovar uma pessoa, entendeu? O referencial dela é outro. É Marx, mas é Marx via Lucas. Não é Marx via Lucas. Simples. Não pode reprovar. Agora, se eu apresentar o meu argumento e arrazoá-lo, e você não tiver como rebater o meu, tem que ser aprovado, rapaz. Olha que porra é essa? Você chama uma pessoa para poder fazer teste, para saber se vai ser professor, quando o cara apresenta suas teses, aí você não quer. Quando eu fui fazer o concurso, o Petróleo tinha sido o reitor, que era nosso, e disse, Eduardo, cuidado, viu? Eu até aqui. E a prova foi aqui. Ele chegou e disse, porque não venha brincar com suas teses, isso aqui é uma prova. Responda as questões. Eu passei meia hora, eu não sei fazer isso não. Vou defender minhas teses dele, entendeu? Eu sei lá como é que eu vou ficar escrevendo sobre o quê. Entende? Quem vai salvar vocês é uma cabeça aberta, é um filósofo que percebe o seu talento, está entendendo? Não é esse professor que pergunta e responde a pergunta e responde. Isso acabou, rapaz. Isso nunca existiu, isso nunca foi educação. O que vocês têm aqui é adestração, porra. É uma falta de respeito, as pessoas são adestradas, está aqui o que fazer. Tem até um curso que é para lhe desensinar a ter estilo. É uma cadeira para ensinar todo mundo a escrever igual. Que porra é essa? Você vem para cá para se singularizar, tem uma disciplina que vai ensinar todo mundo a fazer o mesmo. Ninguém vai se interessar se você é igual, até igual. Tem um 300 forró. Ninguém me escuta. É claro, 300 forró. Faça outra coisa, entendeu? bebê perguntem. Deixa eu só. Nos esculhambem, acusem. Deixa aqui, ó, Essa é a hora. rapidinho. De novo. Agora se escreve. Vamos, meus crimes. A nossa. Diz os fascistas me pegaram, eu fui preso mais de 12 vezes, torturaram o caralho, mas eram fascistas, entendeu? Esse pessoal disfarçado de universidade, aí é fascista mesmo. Os fascistas estão em todo canto, estão debaixo da sua cama. Quando eles surgiram no Brasil, todo mundo ficou tonto. De onde vêm os fascistas? Eles não vêm de nenhum canto. Eles estavam do seu lado, era seu professor, seu namorado, dormia com você. Os fascistas sempre estiveram aqui, matando tudo que se movimenta contra. Pronto. Tentativa de novo, última tentativa, tá? Não, eu tô brincando. Eu sugiro a nossa querida Ilana escrever uma pequena nota de 8 páginas e 400 notas de rodapé para demonstrar um conceito. Está falando de conceito. Demonstrar um conceito. Então, o Eduardo está fazendo a distinção, né, entre as chaves. E ela, então, conceitua, né, essa chave, como ela vai chamar de realismo obediente. Realismo da norma, né? Ou seja, mais preocupado com tocar o dia a dia, né? E eu diria, não só um realismo obediente, mas um idealismo condescendente também, está desse lado, né? Então, essa demarcação ela é importante, essa que o Eduardo acabou de fazer, exatamente porque ela está comprometida com aquilo que é a potência do curso, com a sua autonomia, com a sua liberdade. Desde que as pessoas tomaram isso das mãos da igreja. O Alto Filho tinha uma ideia interessante, quer dizer, chegou um ponto que nós decidimos parar de comer hóstia. E quando a gente decidiu parar de comer hóstia, aí o curso passou para a sua verdadeira dimensão social e política. E é isso que está em risco. Né? Por isso que, de novo, aí tem que tirar o Eduardo, que está organizando a sua obra. Eu tenho que sair dessa piranga, deixar meus animais, para poder voltar para cá, para poder fazer de novo o enfrentamento, né? Porque, bem, aí perdendo ou ganhando, pouco importa, vou continuar fazendo enfrentamento mesmo, não é por causa de 5, 6, 10 votos que a gente vai parar de fazer enfrentamento, mas de qualquer maneira esse é o ponto, né? E me parece que tem que sair dessa piranga e dar um tempo na obra, porque isso aqui está sangrando, que é uma boa imagem, isso é uma boa imagem, né? Então eu acho que é isso, bem, não sei o Edu quer colocar mais, abrir mesmo para as questões, É certo, exatamente. Eu digo assim, simplificando, a gente, nós, vocês podem cobrar isso depois, nós estamos dizendo com muita simplicidade
é que, caso a gente faça um trabalho, um grande trabalho não remunerado de coordenar isso aqui, está entendendo? Então, a única coisa que eu digo é assim, nós vamos fazê-los com os estudantes e com os professores. E o que for decidido, a verdade é que eles sentaram na roda, em torno disso, não é? Esse coletivo, escolher como caminho, é o caminho, não é o meu, nem é o seu filho. Pessoal, por que você não fez isso, não fez aquilo? Porque eu sou um ditador. Você tem a coordenação, eu não viro a direção da coordenação, ao contrário. Agora, eu até me retiro um pouco para que os colegiados possam se expressar aberto e livremente, possam assumir o controle disso. No dia que você estiver na mão de professor e estudante, assim, não é que não são, mas que incorporando isso e esse lugar, aí, querido, o nosso curso aí não precisa mais vir para cá, a gente pode até se aposentar. Mas por enquanto não dá não. Está entendendo? O jogo é pesado e eu estou dizendo, ainda não chegou só para simplificar, estou dizendo que existe apenas uma diferença fundamental. Não mais não vou discutir. Nós estamos convidando os estudantes e os professores para devolver-lhes o curso que sempre foi de todos nós. Só isso. Para você poder decidir em igualdade quais são os caminhos. Porque não tem nada que esteja posto que possa ser aberto no futuro. A partir de Marx, entendeu? A ação humana compõe o real caminho. Tudo pode ser transformado. Não é um problema, não é? Mas isso nós estamos propondo. O outro não. Eles criam uma representação e a representação fala em nome de todo mundo. E na verdade não termina sendo nome de todo mundo, porque você termina ficando refém mesmo do pequeno grupo de apoio à briga, tira eleitoral, não sei o que o pessoal tem que ter. Não pode ter como o PT, Lula, se leva as fundações, tem aquele projeto, mas não pode fazer, porque tem que. O fato é que está se consolidando uma coisa muito perigosa no nosso curso, que é o divórcio. O divórcio entre a direção e o coletivo. Isso, se acontecer, acaba com toda a nossa potência, a nossa singularidade, que esse curso criou. E agora vai ser curso, sabe, de tutelado, de menores, de quem decide você, eu sei que é melhor para você, entendeu? Eu sei que é melhor para você. Essas coisas. É isso. Aqui é a professora Ilana de novo. Ilana, tu publicaste aquele texto, eu acabei de sugerir o texto, é uma pequena nota de 8 páginas que ela escreveu. Tu publicou já aquele texto? Publiquei assim. Mas você falou sobre a questão da... Falou sobre Eu falei de quase tudo que eu me lembrei. O diabo ficou com 8 páginas. Eu coloquei nos grupos, assim, que eu pedi pra galera ajudar. Ó, gente, então, eu acho que agora a gente pode iniciar para as perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, se tiver, já tá para fazer alguma pergunta de qualquer teor que seja. Qualquer teu. Sem Pode censura. perguntar. É decente a gente poder responder. Minha pergunta. Decente não tem direito de defesa. Mas- Tudo pode. Mas já se inscreveu só Também. também. Então vamos beber. Porque qualquer pergunta mesmo de querer se nortear, porque tá hora, muita gente nova no curso, Não, né? apenas pergunta, a pessoa pode querer escutar. Comentário e tal, e até porque o Rui falou sobre a greve, mas muitas pessoas aqui não viveram a época da greve, né? E pode estar um pouco perdido justamente nessa relação. Então até as perguntas mais vezes até para se situar verdadeiramente e tal, enfim. Só coisa aí. Michael, a rocha aí, tem que ir até lá. Querido, daí a pouco vai ter uma bolsa. Vai ter feijoada mesmo. Verdade. Grava ele lá, mano, bem pertinho pra pegar. Não grava, Calma aí, cara. chefe, eu vou Grava. descer a caixa. Tem que me gravar assim, bem de pertinho. É pra escutar o áudio, mano. Tudo de direito hoje, não tive noção da beleza, aí fica. Mas assim, oi pessoal de casa também. A minha pergunta era com base no que está sendo muito falado, né? E até foi tratado no grupo quando se houve uma imprecisão numa fala que eu trouxe, mas não é acerca disso. É porque isso tudo ocorre da questão das bolsas, que era a discussão que estava rolando no grupo. E a minha pergunta tem a ver com essa questão como central, a questão das bolsas, porque é dito, então, pelo que parece, né, que Tudo bem, tal, eu vou dizer assim, tal realismo obediente segue uma lógica de mercado e se Nem de mercado, é se pior, consolida, também mercado, é o mercado privado, e o se mercado consolida, torcedor, o mercado e se consolida por causa das bolsas, né? Até as máfias, algumas ali que a gente vê mesmo que são por causa das bolsas. Mas não é essa a questão, né?
É porque houve como se não tivesse tantas bolsas da parte de vocês. E que aí, era isso que eu queria saber, né? Era como seria essa questão de bolsas do lado de vocês, porque eu conheço os bolsistas de vocês também. Eu achei estranho, mas eu acho legal que seja publicizado. E a questão que eu acerco do imprecisão é porque o que me pareceu era como se tivessem atenuado o papel o seu papel na retomada do PIBID. Foi uma questão que teve uma discussão muito grande no grupo. E aí eu acho que seria bom a gente saber como se deu o seu papel. Deixa eu dar. E da questão da bolsa, né? Pontuar. Era isso, geral. Viu, Mário? 3 pontos. Bem rápido. Primeiro, problema central, o ponto de partida aí, né, não é a bolsa. O ponto de partida aí é o produtivismo vazio. É um produtivismo pelo produtivismo. Um taylorismo acadêmico. Que isso não leva a lugar nenhum, né? Do ponto de vista, evidentemente, da qualidade dos trabalhos, nada garante. Né? Então, esse é um ponto importante. A esse ponto está vinculado um segundo, que é a transformação do professor no gestor que usa a bolsa como moeda de troca. Isso. Por exemplo, prostituição intelectual. Né? E isso é um problema. Isso é um problema, porque efetivamente ele mata o debate desde a saída. Esse produtivismo taylorista, é claro que ele vem. Ele vem do MEC. Né? Isso está sendo empurrado goela abaixo, e aí o realismo obediente, né, e o idealismo condescendente, né, acha que ninguém pode discutir norma, ninguém pode discutir regimento, ninguém pode discutir estatuto, porque senão vão cortar nossas bolsas, aí é inferno. Aí você não discute mais nada. Né? Você paralisa, que é mentira, você paralisa. Portanto, aquela discussão que é a discussão política, simplesmente deixa de existir, porque a coordenação passa a ser pensada como uma espécie de gerência de recursos humanos e passa a ser uma espécie de gestor do cotidiano. E, portanto, as questões políticas evaporam do mapa. Portanto, não é a bolsa em si o problema. Claro que é como é que ela se inscreve e se instala dentro de uma estrutura mais ampla, de um projeto mais amplo, que é um projeto efetivamente taylorista, né? Ou seja, de um produtivismo vazio que vem de Brasília e que aqui é comprado. Aí esse discurso aparece como? Aparece o discurso da interdição da luta política. Por quê? Porque a gente só pode lutar contra um patrão. A gente tem dois, então é preciso brigar com um de cada vez. Porque o governo, a gente não briga, ou então não briga com o MEC, ou então briga. Quer dizer, é uma loucura que eu escutei isso. Né? Quer dizer, nós temos, é incrível, nós temos dois patrões, e contra um a gente não pode brigar. Porque ele é federal, se a gente brigar com ele, vão cortar nossas bolsas e credenciar nosso custo. A própria criatura é o seu patrão capataz. Então, Marco, é esse. Só que, Mas eu quero falar. só uma coisa, Eduardo, só para eu muito pontualmente falar sobre o que o Mike perguntou, é que assim, primeiro é falso, certo? Eu não sei, eu particularmente nesse semestre eu estou sem bolsa porque eu estava de licença para acompanhar meu filho que estava doente, mas antes de eu sair para acompanhá-lo, porque eu emendei pós-doutorado na doença do meu filho e tal, eu era a campeã de bolsas aqui, eu tinha 28 bolsas e orientações, só que essas bolsas e orientações jamais foram por mim utilizadas como moeda de troca de apoio. Ao contrário, nós temos uma longa história aqui de estimular, inclusive, a autonomia intelectual dos bolsistas e a autonomia política. Eu sempre lembro de um contexto em que nós estávamos discutindo a ampliação de vagas e um orientando meu na época, não só ele era bolsista, meu orientante de mestrado, mas era também professor substituto. E era ele de um lado defendendo uma posição e eu do outro lado defendendo a outra, nós quebrando o cacete. Até dizer já chega na reunião do colegiado e depois saímos abraçados e continuamos o trabalho de orientação e ele defender e etc. Porque isso que o Rui está falando é um tipo de cultura que se aplicou aqui, que é o de tornar as bolsas um negócio privado. Agora mesmo, hoje, está se encerrando, eu aproveito inclusive para divulgar, ainda dá tempo, quem tem a CAD-FECOP, foi retomado o PET Humanas. E eu voltei à tutoria do PET Humanas, assim espero. Houve um processo seletivo como da outra vez. E são 18 bolsas para o
conjunto do Centro de Humanidades. Acho que a grande questão que é preciso discutir é exatamente como essa lógica privatista, que o Eduardo sempre chama da lógica da bodega, vem se instaurando sem contestação entre nós. E o que a chapa está propondo, e ela está propondo com a autoridade da história de vida do Eduardo e do Rui e de tantos de nós que estamos apoiando, de fato o que essa chapa está propondo é retomar a discussão viva e inteligente sobre o que é que nós queremos do nosso curso e inclusive dos enfrentamentos que nós pretendemos ter para ampliar a bolsa, para combater essa lógica que está atualmente... Eu queria responder do ponto de vista assim. Primeira coisa, certo? Presta atenção. É um fundamento meu. E essa é tão bom que você fez aqui. É uma das minas mais, dessa ministra. Como é que ela resistiu? Praticamente ela. Eu vou ter que essa passada de essa daqui. Ela continua não veja, eu trabalho, você sabe. Talvez não seja assim. E é importante, e o que eu quero colocar é o seguinte, querido, todas as minhas falas, todas, eu converso com ela mesmo. Guerra não é contra indivíduos, porque esses indivíduos são produzidos por essa máquina que é contra eles para querer trabalhar. Exato. Mas é preciso também voltar que a nossa luta não é contra o sangue, é contra os impérios, é contra as estruturas, tá bom? Mas essas estruturas produzem um choque. E aí é preciso enfrentar alguma hora, né? Porque quem cria a sua vivência, quem desce sobre nós, o sistema, ele tem gosto, tem nome, é esse gerente, aquele, está entendendo? É aquele bedel, é o fogo amigo, essas sacanagens. Mas importa a nossa vida. Agora, quando eu falo, a minha fala tem o sentido de explicar, não é de dizer contra ninguém. Quando isso se volta, eu suspendo a fala. Eu digo não, eu quero aqui. Essa guerra que se tornou isso. Quando a gente se colocou, começou a demarcar conceitualmente, abriu-se uma guerra ordinária como o Bolsonaro faz, que o faz, agora discutida, o Rui caiu por pressões ridículas, morais, ridículas, sabe? De invadir a casa dele, a família, essas coisas, de levar tudo isso. É assim que o Rui caiu. Por essas pessoas que estão aqui na universidade não estão aqui. Está entendendo? Agora você adianta que não. Se você quiser usar minha palavra, dizer não, eu só discuto com você. Agora, na hora de fazer as coisas, tem que falar. Mas o que eu estou falando, e é disso, essa eu quero ver se ela está vendo. Ela está aí no telefone ali, esse aqui, eu estou falando. Não pode começar essa coisa. Eu quero bem, eu vejo as coisas querendo bem. Minha relação com o mundo tem que querer bem. Não tem problema não. Eu só tenho, olha, eu nem deles que eu tenho que me matar. Eu não vou me envenenar. Entendeu? Mas eu queria várias vezes. Várias vezes eu queria assassinar. Só uma, nem duas. Então, se um cara como eu, estou aqui nessa universidade, por quê? Porque eu sobrevivi aos atentados, aos assassinatos dos meus colegas. Entendeu? Olha. E eu acho que eles tinham razão, deviam ter me matado. Porque não me mataram, o sistema tinha razão, os fascistas. Agora, esses são os fascistas. Eu não estou mais entendendo, eles não querem dizer a fala. Por que ele me perseguiu? Porque lá em matar tinha uma intenção muito clara. Eu estava numa luta, entendeu? Que permaneço e fazer uma revolução mundial mesmo. Essa porra aqui não me interessou nunca. Agora, o problema é que agora os fascistas, entendeu? Bom, o que é que interessa saber dessa questão? A minha questão, querida, é essa daqui. É que a gente crie uma estrutura, primeiro, e que a gente não dependa da vontade pessoal de ninguém. Por isso é necessário criar uma estrutura. E que a Bolsa, na verdade, são programas criados pela própria necessidade dos estudantes. Quem foi que criou a ponte? A necessidade de atravessar o rio. Quem criou a Bolsa para estudantes? A carência dos estudantes. Quando eles organizam isso aqui, agora os professores são meros distribuidores para os mais carentes. Pronto, cessaria aí. Não é? A Bolsa é do aluno. Está entendendo? Então você vai encontrar os modos de fazer chegar. Mas só os meus alunos, os meus bolsistas, nunca tiveram que assistir que o pessoal ainda tem que vir para aula da gente, né? A bolsa é tão pequena que se a menina for gastar o perfume e não sei o que, para vir, acabou o dinheiro.
Não dá nem para vir todo dia passando desodorante, tomando banho, esse negócio. Pouco, R$750, você sabe que você gasta mais para estar aqui todo dia. A bolsa, vamos começar a exigir, é para estudar, é para trabalhar, não. Esse negócio de pegar uma roupa, não dá para trabalhar, isso é uma canalice. Em vez de eles contratar um funcionário pelo preço, pega o estudante e bota para fazer o serviço do funcionário. A bolsa de estudante é para o cara estudar, não é para trabalhar na universidade ocupando o lugar de um trabalhador que agora, em vez de pagar o salário, está pagando a metade para ele. Agora, a nossa questão é que tudo esteja sob o nosso controle. Bolsa, curso, vamos fazer o que não vamos fazer, mudanças, tudo seja discutido com 2 colegiados fundamentais. 3, professores, estudantes e o mundo. Pronto. Porque a gente tem que, a questão é no mundo, não dá para distinguir entre a gente não. Aqui as brigas ficam mais esquentadas porque nunca se vai à imprensa. Quero ver essas pessoas defenderem suas posições diante da imprensa. Não defendem não, entendeu? Tudo aqui virou pequena sacanagem que não é pequena. Isso é o curso público. Lembrando, O curso público não pode ser privatizado. É público esta porra. Público. É seu. Você tem feito seu curso, entrou aqui. Você tem direito, você tem que contratar com a universidade, faça valer os seus direitos. Só isso. Universidade prega excelência, queremos excelência em tudo, inclusive nas nossas relações com as pessoas. Eu estou com vergonha de entrar no curso agora para tornar minha voz menos agressiva. Para me educar, para ficar conversando com as pessoas, porque eu sou muito mais educado, entendeu? Eu peço isso para vocês, não tem direito, ninguém tem a obrigação de aguentar uma pessoa tão deseducada, mal educada, né? Fala alto, não sei o que, grita, eu sei. É que eu sou um menino de rua, entendeu? Eu terminei, mas eu estou me educando. Estou dizendo para mim aí, cara, porque ninguém merece, as pessoas merecem o melhor, como você também. E nós somos o produto desse, nós temos que nos desconstruir, nos revisitar, sentar no chão, conversar de novo. Isso aqui é para a gente sentar e para a gente poder reinicializar todas as coisas com todo mundo. Porque esses olhos, isso aqui não é o nosso negócio, não é o nosso jogo, não é o nosso time. Por que isso não pode funcionar assim? Por que tem que criar um demônio? Precisa, querida, é para manter o controle. Quando o menino inventa de atacar o Irã, não. É para se manter no poder. Eles vão matar quantos que eu preciso. E essa doença também é reproduzida aqui. Ainda que seja o poder do nada. Porque aqui não tem poder de nada. O pessoal não fala nem numa rádio, nem na imprensa, nem no mundo. O que nós queremos é só devolver para vocês o que é de vocês. E juntos vamos governar. Se ganhar. Se não, nós vamos também continuar brigando. Eu queria só lembrar que a lógica comercial que sustenta esse negócio das bolsas, ela é nada mais, nada menos do que a reprodução do que diz respeito à bolsa, da lógica, Ilana, que vige dos grupos de estudo, dos grupos de pesquisa e do GT da Ampof. Uma máfia, sabe como é que isso funciona? Então, a lógica com base na qual certos grupos de estudo, certos grupos de pesquisa, esta lógica se reproduz nas bolsas, que é uma lógica comercial, né? Que é uma lógica, em última instância, de negócio, né? Ou seja, é um toma lá da cá. E este toma lá da cá já é vivido pelos estudantes num certo controle despótico mesmo, por coordenadores de grupo e por aí vai. Portanto, isso não está isolado. A bolsa não está isolada. Há um projeto, claro, nacional, mas do ponto de vista local, veja como funcionam os grupos de estudo e grupos de pesquisa. Veja como funcionam os grupos de trabalho, né? A expressão é ótima, né? Grupos de trabalho, né? que evidentemente funciona a partir da lógica de um outro patrão, que é o Ministério da Educação, o governo federal. Né? Portanto, essas coisas estão interligadas. E é preciso discutir estas coisas. Como é que isso funciona? Né? Por quê? Porque a Ilana sabe, a Ilana tinha um grupo aqui, não sei se ainda tem, né? Sobre Valda Bench. A maneira como funcionar é completamente diferente da maneira como certos grupos funcionam hoje. Né? Que é uma espécie de puxadinho da casa. O estudante está indo pagar conta em banco, o estudante está indo. É uma loucura, né? É uma loucura, porque é uma espécie de prostituição intelectual. Né? E mal remunerada, inclusive. Né? Eu não ouvi, inclusive, falar de bolsista aqui
que vai fazer supermercado. É um negócio assim, muito Jeitinho sério. dela. O meu grupo continua existindo. Continua assim. Continua existindo. Só quem trabalha sou eu. Tô brincando. A galera trabalha muito, mas trabalha nas suas pesquisas, né? Trabalha se formando. Bem, eu acho que tem que encerrar com o almoço. É. Eu digo que o pessoal vai ter que comprar o almoço. Sim, sim. Uhum. Pessoal, são 10h57. Alguém tem alguma consideração, alguma fala, alguma pergunta, alguma impressão com relação ao, enfim, ao que foi passado? Alguém quer falar? Opa, levantar a mão, Leonel? Deixa eu espreguiçar. Não, pois então eu vou passar a fala pro Rui para fazer as considerações finais e tal. Falou assim, Léo. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Lamentar, né, que não houve um debate com a outra chapa. Não foi por falta de aviso, não foi por falta de convite, não foi por falta de regras. Porque é incrível, você debater porque não falta regra, é um negócio esquisito, né? Não vou debater, por quê? Porque não há regra suficiente. Mas enfim, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, gostaria de salientar que a gente voltou para essa briga pelos motivos que o Eduardo já colocou, para essa disputa pelos motivos que o Eduardo já colocou, e que a gente, na verdade, já participou disso durante 5 anos, porque nós fizemos na frente da coordenação, mediando a loucura durante 2 gestões e meia. Né? Portanto, isso que a gente está defendendo aqui, na verdade já foi vivido, já foi experienciado, já foi feito, já foi, né, compartilhado. Portanto, não é novidade nenhuma, nós estamos de fato defendendo aquilo que já defendíamos lá atrás, 2012. Né? Portanto, faz muito tempo, 2025. Né? E, portanto, não há nada de novo sobre o front, a não ser a cretinice, que se, né, a pilantragem, que ela vai se rearticulando de maneiras novas e por aí vai. Mas é isso, pelo menos, né, a gente tem agora um enfrentamento efetivo e, bem, estamos dispostos a discutir, sobretudo, à luz do sol, né? Porque discutir em esgoto, só rato, e eu não tenho esse animal lá em casa, né? Então, a gente quer discutir sob a luz do sol, temos o Rony, que é vampiro, né? Todos os outros estão, né? Portanto, estamos convocando a galera para, e sobretudo, voltar amanhã, avisar as pessoas. Eu tenho medo da abstinência, né? Abstenção, não é o nome? Abstinência, o ato falha. O ato falha aí. Eu tenho medo da abstenção. Aliás, da abstinência também, né? Mas sobretudo da abstenção neste caso específico, né? Então, por favor, não só votem, mas... É a chapa 2. Lembrem, é chapa 2, né? Chapa 2. Lembrem os colegas, os amigos e por aí vai, né? De qualquer maneira, estou vendo lá o CEMIT, tem aula amanhã, tudo normal, né? E é isso. Obrigadão para vocês e tem uma feijoada chegando, não sei se já chegou.